Domo, domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Demon Slayer Kimetsu no Aiba, episódio de número 15, mais conhecido como o episódio que finalmente teremos a presença de Tomioka Giyo. Sim, após, digamos que cerca de 14 episódios e o Tomioka só ter aparecido no começo do primeiro episódio, a gente viu que ele irá dar as caras nesse arco de Demon Slayer, e não é à toa, porque essa missão é de nível Hashira, porque provavelmente é uma missão para enfrentar um dos Juni Kizuki, então vai ser bem interessante ver a participação do Tomioka. Para todo caso, a gente viu que também vai ter outra Hashira junto, dando suporte para o Tomioka, ou melhor dizendo, lutando junto, porque pelo nível ser Hashira, então ela é do mesmo nível do Tomioka, tão poderosa quanto, então vai ser bem interessante também ver essa personagem em questão nesse arco. Para todo caso, eu vou falar o que eu achei do episódio, o que eu gostei, como é que o episódio foi, porque ele foi bem engraçado no começo, teve cenas bem divertidas de você rir, só que ele foi bem sério, porque começou um arco novo e é um arco que eu acho que vai ser bem interessante, porque se realmente for o membro dos Juni Kizuki, vai ser um trabalhão para o Tanjiro enfrentar, porque ele já está no local da missão. Então, vamos falar de Demon Slayer Kimetsu no Aiba, episódio número 15, a missão começa, Tanjiro conseguirá cortar as teias de aranha? Vemos que foi bem divertido o começo do episódio, por conta de que, sério, não tem como, se tem Zenitsu, digamos que sendo meio que gado, tipo meio Sanji de One Piece, você vai rir muito, por conta do que? Acontece que nosso querido personagem, tipo, ele queria matar o Tanjiro no episódio passado, e agora ele está apaixonado pelo Tanjiro, ele quer dar as mãos, quer ser amigo, ele se apaixonou pela Nezuko, então tipo, agora ele quer ser amigo de todo mundo. O que acontece é que ele quer ser tão grudento que a Nezuko tá fugindo dele, pra você ver o nível que o Zenitsu tá. E pra todo caso, acontece que ele tá correndo atrás e tipo, eles estão que nem criança, um correndo tipo numa roda assim. E acontece que daí o Tanjiro tem que ficar junto por conta que ele tem que proteger a Imoto dele. E o que acontece é que daí o Zenitsu também persegue o Tanjiro. Então você viu que essa rodinha começou a ser bem divertida e engraçada durante o começo do episódio. Pra todo caso não durou muito, mas a gente viu lá que o cabeça de javali apareceu junto, por conta que o que ocorreu? A gente viu que ele chega lá falando que, tipo, ele já tá cansado, ele quer logo talvez ir pra uma missão, ou ele está morto de fome. E acontece que, tipo, ele fala pro Tanjiro, ele discute e começa a perseguir o Tanjiro também. Então você viu que a confusão tava toda feita e foi essa parte divertida e bem engraçada do episódio. Pelo menos a parte que eu realmente gostei bastante. Agora vamos falar da parte mais séria. Vamos falar de uma parte legal antes de falar da missão realmente. Eu gostei de ver, tipo, a despedida lá daquela senhorinha lá, daquela Basan lá da pousada que eles estavam. Como eles estão curados, eles já podem ir para a próxima missão que o Corvo já recrutou, digamos, a ajuda do Tanjiro. Então acontece que eles se despedem e aquela senhora faz um ritual de purificação. E tipo, o Inosuke olha e já tá achando, caraca, essa velha vai botar fogo na gente, o que que ela tá achando que é aqui? E daí, tipo, o Tanjiro segura e o Zenitsu já fala, Arroka, você é uma anta? Você tá fazendo o que, cara? Você não viu que isso é um ritual de purificação? E daí acontece que a senhora, tipo, explica, fala toda a situação, não toda a situação, mas ela fala que, tipo, é uma bênção, que ela deseja sorte, que eles sempre estejam de cabeça erguidas. É toda uma mensagem bem bonita que, tipo, o Tanjiro tem um ponto de vista, o Zenitsu, tipo, só tava andando, só tava preocupado com a missão, e o outro lá, o Inosuke, tava, tipo, pensando, o que que essa mulher tá dando a entender? Eu não entendi nada. E, tipo, o Tanjiro tava tentando explicar. Pra todo caso, foi algo legal. Agora vamos falar da missão em si. Vamos falar agora do arco novo, por conta que o Nataguma-san, o Monte Nataguma, promete ser bem interessante. Então, a gente viu que a possibilidade, digamos, que o Oni ser um Juni Kizuki é grande. A gente sabe que é só a gente olhar para o olho do Oni que a gente terá a resposta, mas para todo caso, o Oni meio que não mostrava o olho em si, aquele olho que é a marca dos Juni Kizuki, ou pelo menos eu não consegui ver bem se havia a marca nele. Então, ainda é desconhecido se ele é ou não é. Para todo caso, vimos que o Tanjiro já está na missão, ele, tipo, entrou na montanha sem medo, porque ele viu que o membro do Esquadrão de Exterminadores foi levado, tipo, rapidamente, como se fosse levado por fios. Então ele entrou na montanha lá. E acontece que o Inosuke, tipo, vai com tudo. Por conta que o Inosuke viu, meio que percebeu a situação do apavoramento, do medo do Tanjiro. Por conta do Nioi que o Tanjiro sentiu, que era muito, como posso dizer, não é bem espesso, mas era um Nioi bem diferente dos outros Onis que ele já enfrentou. Então o Inosuke já toma coragem, já vai na frente, o Tanjiro segue junto e o Zenitsu ficou apavorado de medo. Sobre o Zenitsu eu já falo. Vamos falar antes da missão e como é que foi a luta ali do Tanjiro. Então acontece que após o Tanjiro estar chegando lá
na montanha, ele já se encontra com um senpai, ou um colega, um companheiro, um membro do Esquadrão de Exterminadores. Acontece que como ele é de um esquadrão acima, porque se eu não me engano, o Demon Slayer do Esquadrão de Exterminadores, eles têm cerca de 12 esquadrões, ou eu posso estar errado. Mas acontece que é um senpai meio que do Tanjiro e do Inosuke. E após eles falarem que eles são da classe Mizumoto, que tipo, não é a melhor das classes, né? É uma classe que tipo... vocês não poderiam ter vindo aqui, porque vocês vão ser mortos. É isso que o senpai deu a entender. E o Inosuke já fala, ô seu covarde, você fica quieto aí e fala logo a situação pra gente. Então ele explica a situação que havia 10 membros do Esquadrão de Exterminadores mandados para essa missão. E acontece que todos começaram a lutar entre si, como se eles tivessem sido controlados. E acontece que mesmo tendo sido mortos, os corpos ainda são utilizados, eles se levantam, eles atacam. Ou seja, eles estão sendo controlados por alguém. Então acontece que, aguentando toda essa barra, ele mostrava a situação, daí a gente vê que o Tanjiro já tá enfrentando os próprios senpais, Tachi dele, os companheiros. E enquanto eles não podem matar por conta que o Inosuke falou, caraca, eu vou fazer picadinho de tudo isso, deixa comigo, Tanjiro. Parece que o nosso protagonista gentil já fala, você não faça nada, porque pode ser que alguém esteja vivo ainda, fica quieto aí, Inosuke, a gente tem que tentar segurar a situação. E daí é mostrado que o Tanjiro encontrou um meio de lutar contra esses companheiros. Ele viu que aranhas estão criando teias, e essas teias são as cordas que estão sendo controladas pelo Oni. Então, após ver que é só cortar as cordas, que daí eles estão livres, os corpos estão livres, o Tanjiro já fala para o Inosuke e para o seu companheiro ao lado, que é só eles irem cortando as cordas. Então, cortando as cordas, o corpo fica livre, embora o Oni já coloque mais cordas. E acontece que o Tanjiro quase foi pego pela aranha, por conta que a aranha ia controlar ele. Mas após ele ver, ele quase ataca a aranha, ou ele se esquiva, e daí a gente viu que ele falou para o Inosuke, não tem como, a gente não vai conseguir matar milhares de aranhas. A gente tem que achar o Oni que está responsável por conta disso. E daí é mostrado que após insistir muito, falar muito, o Inosuke mostra a Shichikata, a técnica especial dele, que ele pode rastrear o Oni inimigo. E assim ele rastreou o Oni inimigo. Só que essa parte acaba aí, porque aparece o Oni e daí é mostrado o final do episódio. Então, a gente viu que há cerca de 5 Onis, pelo que deu a entender, por conta que a gente viu que tem esse Oni que tá controlando o Esquadrão de Exterminadores. A gente viu que apareceu outro Oni que falou que vai proteger sua Kazoko, e acho que foi falado sobre mais 3. Promete ser uma longa batalha, por conta de que a gente viu que não são só 1, 2 Onis, são 5 talvez que eles tenham que enfrentar. Então a gente viu que eles vão ter que trabalhar em equipe e que isso vai ter que chegar logo para ajudar eles. Mas para todo caso, tendo falado daí dessa situação, eu gostei muito da técnica. Eu acho que o estilo de arte ali, a animação ficou muito bonita da hora que o Inosuke utilizou a técnica dele, então eu gostei bastante. Para todo caso, a gente viu daí que foi mostrado isso sobre esses Onis. Talvez eu comente ainda no vídeo, mas vamos falar antes do Zenitsu. Agora vamos falar da cena do Zenitsu e do Kogi, porque sério, foi uma cena bem fofinha, bem triste. A gente viu que o Zenitsu ficou lá paradinho falando, será que eles me odeiam? Por conta de que se eles tivessem ficado aqui tentando me convencer, eu também teria ido. Então, tipo, foi uma cena muito triste, porque daí o Zenitsu começou a pensar, caraca, que tipo de amigo abandona o amigo aqui? E tipo, foi muito fofinha essa cena, tipo, a gente quer abraçar o Zenitsu, então, sério, não tem como, eu senti muita pena dele. No caso, a gente viu que o pássaro lá que segue ele, o pardalzinho, sempre tá junto, e aparece daí do pássaro conversando com ele. Depois, no final do episódio, a gente descobre o nome, tudo, a comida favorita, que é o Kogi, e que o Zenitsu nunca se liga, que ele gosta de onigiri no Ukogi, que é tipo onigiri de Ukogi, ou arroz de Ukogi. Bom, deve ser o nome desse tipo de arroz. Pra todo caso, daí a gente viu que daí o pássaro gosta disso, o Zenitsu ainda não percebe, só que como ele mesmo... Mas como o próprio passarinho disse, que ele gosta do tipo de pessoa que o Zenitsu é, a personalidade dele, por conta que a gente viu que daí no momento do episódio é mostrado que o Zenitsu lembra que o Tanjiro levou a Nezuko. E desse momento em diante, meu amigo, o Zenitsu só falou aquele baca, eu vou falar um monte pro Tanjiro, como é que ele leva a Nezuko-chan pra um lugar perigoso. Então ele sai correndo, sério, a gente nunca viu o Zenitsu ir pra um local perigoso acordado daquele nível. Então ele foi correndo de uma velocidade extrema que você não tem ideia. Ele só foi atrás do Tanjiro por conta da Nezuko. Então a gente viu que ele esqueceu, tipo, ah, me odeiam, somos amigos ou não, porque me deixaram aqui. Ele não quis saber, ele quis se lembrar só da Nezuko. E daí a gente viu que começa a jornada do Zenitsu até o local onde o Tanjiro está enfrentando o Oni. Mas então era isso, meu querido e minha querida Kohai, que eu tinha para falar sobre o episódio de número 15 de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba.
Foi um episódio muito engraçado, muito divertido. Ele foi um episódio que já iniciou esse novo arco, que vai ser um arco bem sério. Afinal, a gente viu que pode ser Jun e Kizuki. Acredito que uma das partes que eu mais gostei foi a parte lá que o Inosuke começou a perceber as palavras daquela Obasan lá, quando o Tanjiro agradeceu ele por ele ter tomado a frente, por ele ter tido coragem de estar ido ali naquele monte, na montanha lá na Tagumo-san. Foi bem bacana isso, porque ele está começando a entender aquelas palavras, então foi bem interessante essa cena. Se a sua pergunta é, Haru, o que podemos esperar para o próximo episódio? Então, meu querido e minha querida, provavelmente veremos do início da batalha, sendo que a gente já viu que o Oni está pronto para lutar contra eles, o Inosuke já tentou lutar, só que ele está muito acima, ele está naquelas teias. A gente viu que provavelmente o Tanjiro irá enfrentar o Oni principal, ou o Inosuke, que já sabe a localização, além de lembrar que o Tomioka pode aparecer no próximo episódio e o Zenitsu também pode chegar atrás da Nezuko. Para todo caso, assistir no próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. No próximo vídeo, mata, né?